Uma boa noite a todos. Nós agradecemos mais uma vez a participação de todos os nossos companheiros do Grupo Espírita Chiquim Carvalho, do Centro Espírita Meimei. Mais uma segunda-feira, mais uma reunião pública. E hoje teremos o tema O Mal e o Remédio, com a nossa companheira Cláudia, que vai fazer o estudo da noite de hoje. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, e que possamos assimilar cada vez mais os ensinos de Jesus. Então, boa noite a todos. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que possa nos amparar nesse nosso objetivo de aprendizado, que a nossa proposta realmente possa ser de melhora, que a nossa caminhada possa sempre ser fortalecida pelos nossos amigos espirituais. Que Deus esteja conosco hoje e sempre. Bom, como o Denilson falou, né, o tema é o bem e o mal, do Evangelho, capítulo 5, o item 19, e nós vamos primeiro começar refletindo o que é o bem e o mal. O mal é a ausência do bem? Onde está a origem do mal? Em Deus? Nos homens? Nós sempre questionamos, né? Onde pode estar o mal? De onde ele se originou? É o que nós vamos buscar na compreensão deste estudo. O bem. O bem designa, em geral, o acordo entre o que uma coisa é com o que ela deve ser. É a atualização das virtualidades inscritas na natureza do ser. Relaciona-se com o perfeito e com perfectibilidade. Ou seja, o bem já está em nós. Nós somos criados como puros e ignorantes. E com o tempo, com as nossas dificuldades, do orgulho, da vaidade, nós somos deixando que o mal entrasse em nossas existências. E a perfectibilidade é a capacidade que o homem possui em se aperfeiçoar. Todos nós temos essa condição. Cabe-nos simplesmente nos esforçar a cada dia a nos vencer para que o bem vença e seja a nossa prática maior. Segundo o Espiritismo, tudo o que está de acordo com a lei de Deus é o bem. Ou seja, Deus é amor, né? E tudo que ele criou é o bem, é o amor. E o mal? Para a moral, é o contrário de bem. Aceita-se também como mal tudo que constitui obstáculo ou contradição à perfeição que o homem é capaz de conceber, e muitas vezes de desejar. O mal está, então, nas ações e nos pensamentos. Divide-se em mal o metafísico, que é a imperfeição, ou seja, a mente e a matéria. E o físico é o sofrimento, é toda a dor que nós temos, seja ela física ou seja ela do emocional. E a moral é o que se chama de pecado, ou seja, os erros que nós cometemos. Segundo o Espiritismo, tudo que não está de acordo com a lei de Deus, ou seja, o bem é o amor e o mal é a falta dele. A questão das mudanças de nossas avaliações é um dos pontos centrais para o entendimento do bem e do mal. Embora haja uma moral objetiva traçada pelas leis divinas, só captamos o que nossa visão interior consegue abarcar. Ou seja, tudo que nós temos é como uma criança. A criança, quando reencarnamos, nós vamos tendo um aprendizado durante a vida. E aí vai aflorando com o tempo as nossas dificuldades. E com as orientações que nós temos, essas dificuldades, as tendências que possamos ter para o mal, elas podem ser aplacadas ou não. O valor das coisas está constantemente alterando-se, principalmente devido à educação cultural dos diversos povos. Nós sabemos que em cada país existe uma norma do que é certo, do que é errado.
Por exemplo, o casamento monogâmico, né? Na maioria dos países é o correto, mas em muitos não. Em muitos o homem pode ter várias mulheres. Para nós é errado, mas para outros países é o correto. Então, cada um tem uma visão, né? Sendo que, como nós vamos ver durante o estudo, que a visão, e como já falamos, a visão certa é a visão divina. Mas nós, seres humanos, levamos esses conhecimentos, essas leis, essas normas para viver melhor. Nós achamos, né, entre aspas, que seria para viver melhor. O valor, por sua vez, pode ser entendido como valor moral, refere-se à ação. Valor estético, refere-se ao dever ser. E o valor religioso, refere-se ao sentimento de temor ou de confiança na divindade. Sendo assim, um fato pode ser analisado, respectivamente, como proveniente de uma ação má, feia ou pecaminosa. Foi o que eu acabei de falar, para cada povo, mesmo no sentido religioso. Muitas vezes, o que é correto em uma determinada religião, em outra não é. Né? Coisas simples. Na religião espírita, não tem a idolatria de imagens. Em outras religiões já existe, né, como a religião católica. E disso vai no próprio condição de como colocar o Evangelho de Jesus. Né? A Bíblia ela é uma só, mas ela é explicada de diversas formas, dependendo de cada religião. Sendo assim, um fato pode ser analisado respectivamente como proveniente de uma ação má, feia ou pecaminosa. De acordo com a doutrina espírita, o problema do bem e do mal está relacionado com as leis de Deus e o progresso alcançado pelo espírito ao longo de suas várias encarnações. Então, o bem e o mal, como eu disse, está relacionado com as leis de Deus. Nós as praticamos como elas deveriam ser praticadas? Nós temos as nossas várias encarnações para que possamos realmente aprender e exemplificar. Mas ainda pelas nossas dificuldades, pelo orgulho, pela vaidade, essas dificuldades que trazemos em nós, ainda temos que caminhar bastante. Origem do bem e do mal. O mal não pode ter origem em Deus. Muitos pensam que Deus é o criador do mundo. E de tudo que existe também é o criador do mal. Ele é o criador do mundo, mas será que ele criou o mal? Para tanto, as religiões dogmáticas elaboraram uma série de raciocínios sobre a demonologia, ou seja, o tratado sobre o diabo. A demonologia é o estudo do demônio. Então, se assim fosse, nós colocaríamos Deus e o demônio no mesmo patamar, como se fossem dois deuses lutando pela sua causa. E nós sabemos que não é dessa forma. Baseando-se nessas imagens, seríamos forçados a crer que existem dois deuses, degladiando-se reciprocamente. A lógica e os ensinamentos espíritas apontam-nos, porém, para a existência de um único Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como um dos seus atributos é ser infinitamente bom, ele não poderia conter a mais insignificante parcela do mal. Então, por tudo que nós conhecemos de Deus, é impossível imaginá-lo como o criador do mal. Assim, dele não pode provir a origem do mal, mas o mal existe e deve ter uma origem. Onde estaria? É uma questão do Allan Kardec. A causa do mal. O mal existe e tem uma causa. Há, porém, males que não se pode evitar, são os flagelos. E os que se podem evitar são os vícios.
Nós vemos aí, principalmente esse ano, a gente viu lá em Petrópolis e tantos outros lugares, e pelo mundo, né, os flagelos. Um lugar está quente demais, outro lugar chove demais, outro lugar está seco demais. Isso poderia ser evitado? Sim. Por que está acontecendo? Pela mão humana, pelo desmatamento, pela destruição da natureza que vem acontecendo. E os que podem ser evitados? Os vícios, né? Nós temos vários vícios, seja sexual, seja de comer demais, seja em relação ao álcool. Tudo que é exagero e temos necessidade de praticar se torna um vício. Porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Foi o que eu acabei de falar. Tudo que vem em excesso, essa ganância do ter, esquecendo do ser, faz com que o homem destrua, né, tanto a natureza quanto a si próprio, guiado, se deixando levar, né, guiar pelos vícios. No que tange aos flagelos naturais, o homem recebeu a inteligência e com ela consegue amenizar muito desses problemas. Os flagelos, como eu disse, podem ser evitados porque, voltando ao exemplo de Petrópolis, são casas que são construídas em lugares inapropriados. Poderia ter sido evitado? Com certeza que sim, se houvesse uma infraestrutura para que aquilo não aconteça. Então, o homem tem a inteligência, como diz aqui, para conseguir evitar muitos flagelos que a gente tem visto acontecer. No sentido moral, o mal só pode estar assentado numa determinação humana, que se fundamenta no livre-arbítrio. Enquanto o livre-arbítrio não existia, o homem não cometia o mal, porque não tinha responsabilidades pelas suas ações. É como eu citei o exemplo. Nós éramos, quando criados, crianças que não conhecíamos o mal. E pelo nosso orgulho, a nossa vaidade, pela ganância, pela a vontade do ter, né? Nós somos levados muitas vezes, a praticar o mal. Conforme os amigos espirituais foram nos facultando tal liberdade, tivemos que fazer escolhas, e com isso erramos e, consequentemente, praticamos o mal. Nós volto a dar o exemplo da criança. A criança a gente vai direcionando até que ele se torna capaz de ter a sua vontade própria, o seu livre-arbítrio. E assim nós fomos. E assim conosco aconteceu. Quando nos foi dado o livre-arbítrio, a vontade liberta de agir, nós fomos pelo caminho errado. E aí nós temos o quê? As nossas consequências, a lei de causa e efeito. O princípio do mal, o princípio do bem e do mal. O bem e o mal, como princípios, podem ser encontrados no livro da natureza. O conhecimento deles requer experiência. Tomemos as figuras de Adão e Eva. Eles comeram o fruto proibido, instigados pela serpente. Para conhecerem o bem e o mal, tiveram de prová-los. Mas Adão pode ter pensado: não vou ligar para isso, pois foram a serpente e a Eva que me tentaram. Porém, nesse momento, Deus passa-lhe a noção de responsabilidade. É o nosso livre-arbítrio. Nós podemos ser tentados a fazer inúmeras coisas, a cometer inúmeros erros. Muitas vezes se fala, eu fui intuído pelos meus obsessores, mas a sua vontade, o seu livre-arbítrio é a sua lei. Até o último instante, antes de você cometer qualquer erro, o seu livre-arbítrio, a consciência do bem e do mal está instalado em nós.
nós como espíritas hoje, ou outras religiões que têm realmente Deus no coração, o Deus infinitamente bom, sabe exatamente fazer essa diferença na ação do bem e do mal. Porque nós sabemos que o mal ainda é necessário, que o mal, a dor, ainda é o remédio que precisamos. Todo remédio que a gente vai tomar, normalmente, né, é um remédio ruim, mas ele é necessário, porque ele vai nos fazer o bem. E todo o mal que nos chega é uma consequência, é a causa de alguma coisa errada que você fez. E sabemos que, apesar de todas as dificuldades, todas as dores, a misericórdia de Deus está nos amparando sempre. Nada chega até nós sem que não consigamos dar conta de resolver ou de vivenciar aquele momento como aprendizado, não como desespero. A consciência moral começa com a responsabilidade. Quando começarmos a dar valor à moral, nosso progresso começa a se fundamentar. O espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Francisco Cândido, traça-nos a trajetória do princípio inteligente, através dos vários reinos da natureza. Nós começamos lá atrás, né, pequenininhos, para chegarmos até hoje, chegarmos hoje onde estamos, com todas as encarnações que nós já tivemos. O princípio inteligente é conduzido pelos operários espirituais. A repetição dos atos cria a herança, o automatismo. Ao adentrar na fase hominal, ele adquire o pensamento contínuo. Aos poucos, esses operários espirituais vão entregando o aprendizado ao livre-arbítrio sob a própria responsabilidade. Nós somos responsáveis por nós. Nós temos o amparo misericordioso, mas nós somos seres únicos, com a responsabilidade das consequências do bem ou do mal que praticarmos, e do bem que deixarmos de praticar. Necessidades humanas. O que é uma necessidade? Necessidade é a consciência de que nos falta algo. Por que a necessidade, sendo um estado de espírito e um atributo do homem subjetivo, impõe ao homem este ou aquele desejo? As necessidades podem ser prioritárias, então nós temos várias necessidades como seres humanos. As prioritárias são de todo mundo. Comer, beber, o que nos faz ter saúde, né? Os que nos faz manter um corpo saudável, um corpo limpo, um corpo que deve ser cuidado como um empréstimo que Deus nos deu. Os secundárias é vestir-se bem, passear, cinema e etc. Este secundário é ótimo ter uma roupa bonita, é ótimo passear, é ótimo ir ao cinema, mas para muitas pessoas isso já não faz tanta diferença. Esse secundário, ele varia de cada um, porque muitas pessoas são voltadas exclusivamente nessa preocupação de estar sempre com a roupa da última moda, de estar sempre viajando, que é uma coisa maravilhosa, mas não temos que focar só nisso, na diversão, esquecendo do lado espiritual. Isso tudo nos faz bem? Faz, mas sem ele também nós podemos viver bem. Depende do que buscamos, da importância que a gente dá a cada coisa. Em termos espirituais, as necessidades vão se depurando conforme vamos galgando novos degraus de evolução espiritual. Então, quanto mais espiritualizados ficamos, menos as coisas materiais nos são importantes. Temos que ter o necessário, como eu já disse, uma boa casa, uma boa roupa, um bom alimento, de vez em quando passear, mas não fazer disso como objetivo principal de vida. Se puder fazer as duas coisas,
ótimo, mas se não, não sofrer demais por causa disso. Porque quando a gente evolui espiritualmente, essas coisas realmente se tornam secundárias. Há, assim, muita sabedoria no provérbio de Deus. Livra-me das minhas necessidades, porque a importância que damos a elas podem nos levar à queda. Deveríamos deixar de lado os apetites da carne e nos direcionarmos para os anseios do espírito. Porque quando a gente procura realmente a caminhar, a evoluir, a buscar seguir o Evangelho de Jesus, nós nos sentimos mais leves, porque quando nós conseguimos praticar o bem, a gente se sente mais feliz, a gente se sente mais leve. E os vícios? Os vícios são as ações que tendem para o mal. Allan Kardec diz: se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que se pouparia os mais agudos males e viveria ditoso na terra. O animal, por exemplo, só come para preservar a sua vida. O homem dotado de inteligência come mais com os olhos do que com a boca. O vício surge não pelo fato de atender às necessidades, mas no excesso com que se atende a necessidades. Há um ditado que diz: devemos comer para viver e não viver para comer. Nesse sentido, a pessoa que se alimenta em demasia acaba se tornando glutão. Glutão é quem come demais, o que lhe impede de estar bem com seu físico. Ou seja, quando nós realmente, tivermos a nossa necessidade, não que a gente não possa almejar ter um futuro melhor, eu vou cruzar os braços, eu estudei até a 4ª série, eu não preciso mais de fazer uma faculdade ou fazer alguma coisa, não vou me aprimorar, porque eu já estou satisfeito com o que eu tenho. Não, nós temos a inteligência e a capacidade de irmos adiante, se temos condição e podemos nos esforçar, devemos ir sim. Que todo conhecimento, nós sabemos, seja ele de estudo, ou seja espiritual, ou seja da nossa vivência, é a nossa bagagem para as outras encarnações, é o que nós trazemos de outras encarnações. Nós somos isso tudo. Nós somos esta bagagem, nós não somos o material que nós adquirimos, mas nós temos a oportunidade de evoluir sempre, seja espiritualmente, que é o mais importante que devemos buscar, mas sem deixar de lado também ao nosso estudo. Nós estamos num mundo hoje, no planeta, de grandes inteligências, que a tecnologia está avançando, a cura de muitas doenças. Se não houvesse essa busca, não haveria já as vacinas, os remédios, as curas de males que já vêm muitas vezes assolando a humanidade há tanto tempo. O mesmo se diz daquele que se excede nas bebidas alcoólicas, na sexualidade, etc. É preciso, pois, relembrar que todos sofremos as consequências de nossas ações, quer sejam boas, quer sejam más, A lei de causa e efeito. Assim nos disse Kardec. E a dor? A dor é teologicamente e leva consigo um destino. Ou seja, toda dor tem o seu motivo, tem o seu porquê. É um alerta da natureza que anuncia algum mal que está nos atingindo e que precisamos enfrentar. Se não fosse a dor, sucumbiríamos a muitas doenças, sem sequer nos dar conta do perigo. Por ela, podemos saber o que fomos e também o que tensionamos ser. Ela é sempre positiva. No sofrimento, estamos purgando algo ou preparando-nos para o futuro. Se nós não sentíssemos uma dor, eu estou com uma dor no braço, ela está me incomodando.
Essa dor é um quê? Um alerta para você procurar uma ajuda clínica, para descobrir o motivo. Se você não procura, não tivesse esse alerta, muitas vezes, quando você chegar a procurar um médico, essa dor pode ter se tornado um problema maior. E assim vai pela vida. A dor sempre é positiva. Nós a aceitamos assim? Dificilmente. Que quando estamos sofrendo, estamos com dor, nós muitas vezes ficamos sem entender o porquê. Nós hoje não, porque o nosso conhecimento espírita já nos faz ter esse entendimento. Mas o mais importante por termos esse conhecimento é nós termos a condição de vivenciar a dor quando nos chega, com equilíbrio, com serenidade, podemos chorar, mas jamais desesperar, pois nós sabemos da necessidade que ainda temos da dor para nos aprimorarmos. Vivemos no planeta de prova e expiação e assim é necessário. E de acordo com Allan Kardec, a dor é o aguilhão que impele o espírito para a frente, na senda do progresso. Se o espírito nada tivesse a temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. Ficaria inativo como entorpecido. Entender o bem, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, Romanos 12, 21. O Espírito Emmanuel lembra-nos de que a natureza é pródiga em nos oferecer exemplos vivos para a nossa mudança comportamental. Depois de um temporal, que nós vemos como mal, em que parece ter destruído a paisagem, depois vem novas forças congregam-se para a obra do refazimento. Vem o sol, aí vem as plantas florindo. É um dia melhor, mas aí a gente, quando está tendo um temporal muito forte, a gente o vê como um mal. O desertor do bem, se soubéssemos de antemão o tributo de dor que a vida nos cobrará, evitaríamos o homicídio, a calúnia, a ingratidão e o egoísmo. O mesmo sucede com aquele que se esquiva do bem. O Espírito Emmanuel diz: se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. É saber viver a dor, né, com serenidade. Difícil, mas nós estamos no caminho para esse aprendizado, para irmos para um planeta de regeneração, para vivermos, né, no planeta de regeneração, onde a dor já não será tão necessária. Lembremos-nos de que viemos a este mundo para cumprir uma missão, um dever. Para nós que nos compenetramos da necessidade de praticar o bem, poderíamos dizer que Deus nos condenou a ser benevolente. Chico Xavier, que nos diz isso. E resistir ao mal. Jesus dizia que o joio deveria crescer junto com o trigo. Contudo, no momento aprazado, separaria um do outro. O trigo representa o bem, o joio, o mal. Os dois devem crescer juntos, ou seja, não há dualismo entre um e o outro, pois o mal é sempre visualizado como a ausência do bem. Ele só surge quando o bem não se fez presente. É como o ladrão que rouba, ele só rouba porque não houve antes uma prevenção. Resistir ao mal significa suportar pacientemente a sua presença, mas sem perder a vista do bem. Haverá tentações, desânimos, mal-entendidos e incompreensões alheias. Nada disso deve tirar o ensejo de continuarmos firmes em nossa jornada evolutiva, pois a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos. Que a gente cada vez mais possa ser o trigo. Não nos detenhamos apenas em praticar atos de caridade, sejamos também caridosos. Auxiliemos o próximo, não por uma espécie de convenção social,
mas com um sentimento de amor que parte do íntimo do nosso coração. E assim, gente, que nós possamos realmente ser o trigo, que nós possamos viver as dores que ainda possam vir até nós, com mais serenidade, com mais compreensão, sabendo que a dor é o remédio, que ainda precisamos dela para evoluirmos. E que Deus nos abençoe nesta caminhada. Então, rogamos a Deus, nosso Pai, que derrame sobre todos nós as bênçãos da paz, da esperança e da fé, para que possamos continuar a nossa jornada serena, equilibrada, com discernimento, que somos capazes hoje de separarmos o joio do trigo, o bem do mal, possamos manter essa caminhada com segurança, com firmeza, e sabemos que estamos protegidos e amparados pelas forças superiores, pelas forças do bem. Então, que abraçamos o bem e caminhamos com o bem para que possamos gerar o bem por onde passarmos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos dê uma boa semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Que Jesus nos abençoe. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.